Olá, colega engenheiro. Se você já tem experiência enfrentando problemas técnicos que surgem ao desenvolver novos produtos ou em esforços de melhoria de um processo, com certeza você já conhece o sentimento de frustração quando aqueles problemas que a gente pensava ter resolvido voltam a acontecer. Eu sou o Eduardo Moura e meu propósito é ensinar engenheiros a superar seus desafios técnicos mais complexos, conquistando resultados de alto impacto. Ok, veja se a seguinte lista de problemas lhe soa familiar quando a gente ataca um problema técnico. Com frequência, o produto falha nos ensaios de validação e passamos por vários ciclos de ação corretiva apagando incêndios. Como consequência, frequentemente atrasamos a data de lançamento de novos produtos e excedemos o orçamento. Quando liberamos o produto para a produção em alta escala, novos problemas surgem do nada e problemas conhecidos reincidem. Temos clientes insatisfeitos com falhas que ocorrem ainda no período de garantia. Pois é, eu já mostrei essa lista de problemas a centenas de engenheiros de diferentes indústrias e a reação é sempre a mesma. É isso aí. Infelizmente, você acabou de descrever a nossa realidade de trabalho. Quer saber por que tudo isso ocorre? Continue me seguindo no vídeo completo. Ok, desenvolvendo um pouco mais o assunto. Em suas atividades de criar um novo produto ou de melhorar o desempenho de produtos e processos já existentes, os engenheiros frequentemente têm que dar, em tempo hábil, sua melhor resposta a problemas potenciais que eles querem evitar ou eliminar problemas já conhecidos. Nesse contexto, vale a pena colocar a seguinte pergunta: será que a forma tradicional como nós engenheiros atacamos problemas técnicos é suficientemente eficaz? Antes de mais nada, o que eu quero dizer com essa forma tradicional de resolver problemas técnicos? Me acompanhe na exposição de alguns slides e veja se a sua experiência bate com o que eu vou expor em seguida. Nesse slide eu quero mostrar algumas etapas típicas dessa abordagem que eu estou chamando de abordagem tradicional para atacar problemas. Então, a situação é a seguinte: o indivíduo, o engenheiro ou a equipe técnica está diante de um problema técnico, seja um problema potencial que eles suspeitam que pode acontecer e querem prevenir a ocorrência dele, ou algo já conhecido, um problema já existente. Seja de um produto físico manufaturado, ou um processo industrial, um processo até de prestação de serviço também vale. Ok, diante dessa situação, o que o pessoal faz? A primeira etapa é gerar ideias. Nós podemos chamar isso aqui de ideação, a fase de ideação, ideation no inglês. A gente vai gerar soluções conceituais. Então a gente abre a cabeça, gera possíveis soluções e sai dessa etapa com um conceito de solução selecionado. O que eu estou falando aqui, conceito? É uma particular configuração, linha de ação, uma configuração de tecnologias que a gente acha que pode resolver aquele problema. Aí nós passamos por uma etapa de detalhamento da solução. A gente sai dessa etapa aqui, né, usando o nosso conhecimento. A gente sai daqui com um projeto, né? Os parâmetros, uma parametrização do produto ou do processo em questão, especificação técnica. E a gente submete protótipos, né, de produtos, ou se estiver melhorando um processo, a gente faz certas rodadas piloto para ver se com aquela especificação técnica o produto vai passar nos ensaios de validação. Ok, se a gente observa o problema aí, não está legal, a gente passa por uma etapa de análise de causas para ver o que pode explicar o problema, o defeito observado, né? Levanta algumas teorias do que pode explicar possíveis causas raiz, faz alguns ensaios de verificação, tá certo? Que podem levar a modificar algum parâmetro da especificação, né? Ou eventualmente até abandonar o conceito e voltar aqui, tudo no começo, para buscar um novo conceito que não apresente aquele problema. Ok, depois de algum tempo, finalmente a gente, quando tem sucesso, né, de aprovação nos ensaios de validação, a gente libera para produção em alta escala e uso
pelo cliente. Ok? Concorda comigo que isso é mais ou menos, em linhas gerais, como a gente procede tradicionalmente para atacar um problema técnico? Ok. Vamos ver ao longo dessas etapas que ferramentas analíticas a gente utiliza, ou seja, o que a gente vai usar para tomar decisões em cada uma dessas etapas. Aqui na fase de geração, deixa eu corrigir um negócio aqui que me escapou. Desculpa aí, eu vou corrigir o slide aqui, tá? É geração, né? Isso aqui também está em espanhol e às vezes a coisa escapa de um idioma para o outro, né? Perdoa a nossa falha. Vamos lá. Ok, então vamos ver nessas etapas aqui que técnicas analíticas os engenheiros usam para tomar decisões, avançar em cada uma dessas etapas. Aqui nessa etapa de geração de soluções conceituais, na fase de ideação, é o velho e tradicional brainstorming que a gente utiliza, ok? Nessa etapa de detalhe da solução, a gente usa o nosso conhecimento, o nosso know-how tecnológico, o nosso conhecimento acumulado, para tomar decisões, para parametrizar, né? Definir tolerância, limites de especificação, valores nominais, toda essa coisa aí. Ok. Aqui nos ensaios de validação, a gente faz ensaios, né? Provas, certo? Testes para detectar problema, ok? Ou seja, para ver se não está dando problema. Ok. Quando ocorre algum problema, na análise de causas, para saber o que pode explicar o problema que foi observado, a gente de novo usa o nosso know-how, o nosso conhecimento tecnológico. Tá. Para fazer as verificações na abordagem tradicional, isso é o que eu mais vejo acontecer, a gente muda alguma coisa, muda algum parâmetro, né? E é o que eu chamo de estratégia de experimentação, um fator por vez. Então você congela as demais variáveis, muda uma só, até porque se você mudar mais de uma variável, normalmente, estou falando do engenheiro típico, né? Ele não vai se perder, não vai saber qual que fez a diferença que eu estou observando. Então, o clássico é isso, congela tudo, varia uma coisa, né? E aí vê o resultado. E aí, conforme isso, vai explorando outras variáveis, mas sempre fazendo esses experimentos um fator por vez. Agora vamos ver as consequências de usar essas técnicas limitadas. Por que eu falo que é técnica limitada? Porque existem outras técnicas analíticas muito superiores a essa que estava aí nos quadradinhos verdes, que eu vou desenvolver isso aí, vou introduzir, né, explicar nos próximos vídeos, ok? Já tem muito vídeo gravado no meu canal do YouTube sobre isso aí, mas eu vou desenvolver melhor esses temas nos futuros vídeos. Ok, então, são técnicas limitadas e por que eu posso afirmar que são limitadas? Porque essa lista de problemas que aparece aí, eu creio que você vai reconhecer como muito frequente na sua própria realidade de trabalho. Então vamos ver, o que acontece normalmente? A gente passa aqui, né, nessa etapa de projeto, ensaio e correção de problemas observados, a gente passa vários ciclos apagando incêndios. Okay? Isso toma tempo, vai provocar atrasos em relação ao plano, né, do projeto de desenvolvimento. Okay? Isso também custa, apagar incêndio é uma atividade custosa, onerosa, então o custo também é consumido, é custo excessivo, né, acaba com o orçamento. Okay? Quando a gente libera, né, nessa etapa aqui de produção em alta escala, novos problemas surgem do nada, coisa que a gente não tinha observado nessas condições de experimento aqui, muito controladas, né? E aparecem novos problemas que a gente não esperava, ok? Parece uma sina que persegue o engenheiro. E problemas que a gente já conhecia, que tinha aparecido aqui, a gente já tinha resolvido nesse momento ou em esforços anteriores, eles acontecem de novo. Ok? E depois, já novos ciclos, né, de apagar incêndio aqui no ambiente de produção, quando a gente finalmente libera para uso, né, pelo cliente, aparecem ainda falhas no campo, ok? Clientes insatisfeitos, né, e até perda de competitividade no ambiente de negócio. Ok, concorda que essa lista é muito frequente? Okay? Eu já mostrei esse slide para um montão de gente, tá? Centenas de engenheiros, com certeza, todos eles fazem assim. É isso aí mesmo. Essa é a nossa realidade, ok? Porque
Se o que eu estou mostrando aqui não tem nada que ver, você não sofre esses problemas aí, então realmente eu não tenho nada para te ensinar, nada para te orientar. Mas se isso aqui é a sua realidade, então fica ligado, né, nesse e nos próximos vídeos que a gente vai continuar. Ok, então já temos uma resposta para aquela primeira pergunta, ok? A forma tradicional de atacar problemas, que é isso que eu acabo de escrever, está demonstrado aí pelo fato de que aqueles problemas são inúmeros, são frequentes, né, repetitivos, independentemente do tipo de indústria. Pode ser indústria de software, pode ser indústria de manufatura, pode ser indústria de serviço. Aquilo lá acontece, né? Então, isso é uma demonstração de que o jeito tradicional, usando aquelas técnicas que eu falei, não é eficaz. Então, esses incidentes crônicos demonstram que a abordagem tradicional é ineficaz, especialmente na realidade atual que a gente vive nas empresas, já de algum tempo já, né? Onde os produtos estão cada vez mais complexos, mais tecnologia, né? O time to market é cada vez menor, há mais pressão para entrar antes no mercado, com inovações e melhorias, etc. Os clientes cada vez mais exigentes, ok? Seu nível de, o cliente, eu costumo dizer, é um alvo móvel, ok? Os concorrentes cada vez mais fortes, né? Também não estão parados. Então, cabe uma segunda pergunta. Por que que isso acontece? Independente da competência técnica da equipe, independente do tipo de indústria, por que que aqueles problemas, aquela lista que a gente viu aí, acontece com tanta frequência? Vamos aprofundar um pouquinho então a coisa. Na verdade, quando a gente está aqui naquela etapa inicial de geração de soluções conceituais, tá, para decidir sobre o conceito de solução geral que a gente vai levar adiante nas outras etapas, o que o engenheiro está enfrentando é o que eu chamo de concept space, ou seja, o universo de conceitos, ok? O que eu estou chamando aqui conceito? Conceito é uma possível forma de usar a tecnologia para implementar as funções técnicas pertinentes para executar coisa útil para o cliente, de maneira bem geral, é isso, ok? Bom, a gente não sai do nada, não parte do nada, normalmente já tem um produto de referência, já tem o produto atual ou um produto da concorrência, a gente tem já um ponto nesse universo de possibilidades para tomar como referência, ok? No meio desse universo existe um conceito, que é o que a gente vai chamar de conceito ideal. É aquele que, já por conceito, né, desde o nascimento, ele vai permitir executar essas funções técnicas de uma maneira superior, com menos problemas, ou com zero problemas. Isso a gente vai chamar de conceito ideal. Mas, como a gente está usando o velho brainstorming, que aparentemente é um processo aleatório, criativo, etc., mas tem suas limitações e muito sérias, a gente fica aqui no que eu chamo uma certa zona de conforto, ok? Nessa zona de conforto técnico. Então, aparentemente, a gente está jogando ideias livremente, etc. Mas, por exemplo, se eu sou um engenheiro mecânico, eu vou oferecer soluções mecânicas para a solução, coisa que eu aprendi e que eu já testei na prática. Dificilmente eu vou pensar em usar um efeito químico para resolver um problema mecânico, né? Então, a gente já está aqui numa região e está, como se diz, enviesado aqui, né, tendencioso por esse vetor que a gente chama aqui vetor de inércia psicológica. Outro termo para isso é a nossa zona de conforto técnico, soluções que a gente está acostumado a usar. E, muito provavelmente, o conceito ideal não está nessas variantes de possibilidades de conceito aqui. Então, nesse processo aqui, a gente acaba trombando com uma ideia que parece boa. A gente seleciona aquela ideia, vamos levar isso aqui adiante. Só que esse conceito, muito provavelmente, não é ideal, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Esse conceito não ideal, que já tem suas imperfeições já de nascença, ok? Agora nós vamos passar para essa etapa de detalhe da solução. O que a gente está enfrentando tecnicamente aí? É outro universo de possibilidades que eu chamo de design space, ou seja, o universo de projeto, ok? Cada pontinho aqui é uma particular combinação das variáveis de projeto, seja do produto, seja do processo, seja da tecnologia que a gente está tratando. Ok? De novo, a gente não sai do zero, a gente já tem experiência. Então a gente já tem um projeto, uma especificação de referência,
E também aqui, assim como já no caso anterior, existe uma combinação, um pontinho aqui, que a gente vai chamar de projeto robusto. Aquele que tem a combinação ótima das variáveis de projeto, que vai depois assegurar um desempenho estável, uniforme, com mínima variabilidade nas mãos do cliente. Mas pelo fato da gente usar essas ferramentas limitadas, tá? Por que eu digo que é limitado? Bom, aqui eu não critico, claro, o know-how tecnológico, o conhecimento técnico da equipe é fundamental e indispensável, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. O que é realmente limitado, um verdadeiro desastre em termos de experimentação para casos complexos, como é o caso aqui, tá? É essa técnica de um fator por vez, extremamente ineficiente. Isso só funciona para coisa muito simples, problema muito trivial, com poucas variantes, etc., que uma pessoa experiente, o engenheiro experiente, faz assim, muda isso aí, está resolvido o problema. Mas diante dessa complexidade aqui, quando nós estamos falando de milhares de possibilidades de combinações, isso aqui não vai resolver. Pior do que tentar achar uma agulha no palheiro. Então, com essa técnica limitada aqui, a gente vai acabar, né, disparando aqueles vários ciclos de ação corretiva, etc. Vai achar um projeto que finalmente passa na validação e vai levar adiante isso aqui. Ou seja, nós estamos tomando decisões, especificando um conceito não ideal, parametrizado tecnicamente de uma forma não robusta, sujeita, né, à variabilidade. E agora o que acontece na etapa seguinte, já em produção, no ambiente de manufatura, produção em alta escala, uso pelo cliente, o que vai acontecer? Outro universo vai ter que ser enfrentado, que a gente chama de noise space, ou seja, um universo de ruído. Tá? Ou seja, todas aquelas variáveis, aqueles parâmetros no ambiente de produção e no ambiente de uso pelo cliente, que tende a causar variabilidade no desempenho do produto. Variações do tipo de matéria-prima, diferentes lotes de matéria-prima, deslocamento natural do processo, pela própria natureza, até nível molecular ocorre variabilidade, envelhecimento de materiais, processo de desgaste, fadiga, tanta coisa, né? Os próprios fatores ambientais, temperatura, umidade, poeira, vibração, tanta coisa, né? Depende do tipo de produto. Erros, fatores humanos, erros que às vezes o cliente faz, mau uso, tá certo, do produto, ok? Ou seja, são esses diabinhos que estão aí para atazanar a nossa vida. Então, isso tudo aqui vai atacar aquela combinação de um conceito não ideal parametrizado de uma forma não robusta, tá? O conceito não ideal implica que a entrega daquelas funções técnicas que o produto executa vai ser feita já por conceito de maneira ineficiente, ok? Às vezes faz a parte útil, mas traz consigo, porque não é um conceito ideal, traz consigo funções prejudiciais, efeitos nocivos, tá? E um projeto não robusto significa muita susceptibilidade ao efeito desses fatores, né, que causam variação funcional. Os fatores que a gente chama de ruído, ok? Aqui eu não vou entrar nesse detalhe, mas essa condição não robusta, ela não vai aproveitar bem a energia que todo produto do planeta utiliza para fazer essas funções técnicas requeridas. Não é possível você fazer nenhuma coisa útil para o cliente se você não transformar energia, né? Isso é um princípio da física. E essa parametrização não robusta deixa esse processo de uso da energia disponível ineficiente. Okay? Isso dá margem, fica energia perdida, solta, para alimentar problemas. Esse é um assunto que eu vou desenvolver muito mais em outros vídeos aí, tá? Aqui fica pouco tempo para discutir isso. Mas essa combinação aqui de um conceito não ideal e um projeto não robusto é causa raiz de falhas e todos aqueles problemas que a gente já viu no começo. Então, agora, nós já temos uma resposta para a segunda pergunta, ok? Aqueles problemas crônicos acontecem porque a complexidade envolvida nas decisões técnicas que o engenheiro está enfrentando é muito grande. Nós estamos falando de multiplicar o tamanho do universo de conceitos, que são seguramente dezenas de possibilidades, multiplicar pelo tamanho do design space, tamanho do universo de projeto, que são milhares de possibilidades. Então imagine isso aí, né? Tá? Por mais know-how
tecnológico, por mais experiência que tenha o engenheiro, tá? Na base dessa experiência acumulada e na base da intuição, do feeling de engenharia, isso não vai ser suficiente para enfrentar tamanha complexidade, né? Vai ser aquilo que eu já comentei no vídeo anterior, vai ser necessário a contribuição de um outro tipo de conhecimento, que é o know-how metodológico para enfrentar esse tipo de situação. Okay? Então, ok, mas a gente já está aí, tem empresa de sucesso, tem produto de sucesso, né? A gente acaba achando, apesar de tudo isso, é até um espantoso, talvez uma obra da misericórdia divina, que a gente encontre produtos que passam nos requisitos de validação e que conseguem ser vendidos no mercado. Mas entre passar nos requisitos de validação, sem apresentar problemas, e ter um desempenho ótimo em termos de qualidade e custo, vai uma diferença muito grande. Então, agora que a gente já respondeu aquelas perguntas-chave, o próximo passo é saber como é que a gente sai desse rolo. Ou melhor, como transformar aquela lista de problemas crônicos em objetivos que são exatamente o seu oposto diametral. Ou seja, a gente quer um caminho de solução que assegure que as causas raízes dos problemas potenciais sejam identificadas e tratadas, de tal modo que eles nunca aconteçam nem sequer uma primeira vez. Os problemas crônicos tenham igualmente suas causas raízes identificadas e tratadas, de modo que eles nunca mais reincidam, ou pelo menos que tenha sua ocorrência drasticamente diminuída. Você acha isso bom demais para ser verdade? Será que chegar a esses resultados é um sonho inatingível? Eu posso te garantir que não. Tudo isso é perfeitamente possível e minha experiência de décadas na indústria confirma isso. Para saber mais detalhes práticos sobre como tudo isso pode ser alcançado, me acompanhe nos próximos vídeos, ok? Se gostou, já sabe, curta, comente, compartilhe, inscreva-se para me seguir e ative as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo que com certeza vão fazer a diferença no seu desenvolvimento profissional. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!